Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop, o podcast que conta histórias, casos, curiosidades, quem sabe até ensina sobre Sinop e a região. Tema de hoje, verticalização. A gente está vendo que de uma hora para outra começa a surgir prédios e do horizontal começa a vir o vertical para Sinop. Esse é um tema, aliás, que a gente já ouviu nesse podcast, várias pessoas falando do vertical, sem o tema ser vertical. Pois bem, hoje o tema é esse, vertical, verticalização, os prédios, condomínios. E para falar sobre esse tema, duas personalidades que manjam muito sobre isso. Primeiro convidado, Lucas Beló. O Lucas Beló, ele é diretor executivo do Maia Residencial. Bem-vindo, Lucas, tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bom? E junto dele, Leandro Marques, ele é da Gran. A Gran é a empresa do Grupo Sinop que cuida dos verticais, dos prédios. Tudo bem, Leandro? Tudo excelente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Tamo aí. Pessoal, muito bem-vindo. Eu quero começar pelo começo, né? A gente fala da tendência de verticalização aqui em Sinop. A verticalização em Sinop é uma tendência ou já é uma realidade? Já está consolidado? É isso mesmo que vem por aí? Ou vocês sentem que ainda está na fase de teste? Vamos botar um prédio ali, outro prédio aqui, para ver se o povo aceita, se ele curte. Em que estágio que a gente está? Quem começa falando isso? Eu acho que a gente está no meio desse estágio. Na verdade, a gente começou uma tendência e para virar algo real mesmo, a gente ainda tem alguns passos para trabalhar. E a gente vê muito hoje o aculturamento ainda muito horizontal da cidade. E para transformar isso para o vertical, a gente tem um trabalho muito ainda árduo aí para frente. Mas é um trabalho satisfatório também, porque à medida que você vai vendo, vão vindo players de diferentes lugares e trazendo uma tendência nova para a cidade, a gente acha que isso não vai ser dolorido, isso vai ser prazeroso ao longo do tempo, a gente conseguir subir os edifícios da cidade. O que você acha, Lucas? Bom, complementando o que o Leandro falou, eu acho que é um processo que está em transformação, mas muito em virtude pela falta de conhecimento. Então a verticalização ela vem ganhando campo de forma exponencial. Por quê? Porque as pessoas vão conhecendo, vão entendendo. Se tinha um costume antigo que apartamento era algo pequeno, uma caixa de concreto, e hoje a gente pode ver, assim como é o projeto que a Gran está fazendo aqui, a gente tem feito lá, Lucas do Rio Verde também, que é uma moradia diferente, mas sem perder o aconchego, sem perder atributos. Então eu acho que o mercado de verticalização ele é realidade já hoje na região, mas ele vai crescendo ao longo do tempo, que é o que vem acontecendo. E qual o motivo, o que fez com que o vertical chegasse com força em Sinop? Mas o interessante, até gravando essa temporada de podcast, é que não é só a gente falar do vertical que de uma hora para outra chegou. A gente entrevistou aqui secretário de desenvolvimento, tanta gente interessante, e todo mundo, sem a gente perguntar, falava que o futuro é verticalização. Por que isso acontece? É o público que está pedindo por isso? É um público diferente que chega até aqui? Acabou espaço horizontal? O que faz o vertical crescer tanto em Sinop? Eu acho que o vertical cresce, principalmente aqui em Sinop, que é uma cidade já bem horizontal, que tem as fronteiras bem distantes, né? A gente sempre costuma dizer, né? Para chegar em Sinop é uma viagem e para atravessar é outra, né? Então a Sinop é bem comprida. E a comodidade, né? De você poder se alocar em grandes centros, localizações boas, isso também facilita para o órgão público, né? Porque em vez de levar mais escola, mais saneamento, toda a infraestrutura se acaba concentrando, adensando. Então, como Sinop, para mim, já é uma cidade grande, né? Tirando aí Cuiabá, Várzea Grande, uma das maiores cidades do estado, a verticalização vem para atender essa demanda, dar a condição de morar bem, mesmo sem ter um grande poderio financeiro, né? Não sei se o Leandro concorda. Eu concordo plenamente. A gente tem hoje uma dificuldade grande, às vezes, de infraestrutura na cidade, para você levar para bairros mais distantes. Então, você trazer o vertical, você adensa mais os centros e a infraestrutura se torna mais fácil e menos onerosa para o poder público. Mas a gente também tem outro fator que também engrandece a tendência da verticalização, que é a questão de
da cidade crescer muito em questão de pessoas de fora tá visitando a cidade. É uma cidade muito de comércio, faculdades, então a gente vê que existem pessoas vindo de fora, a gente ouve e conversa com muita gente que vem passar uma semana aqui, passa o resto do mês em outra cidade, mas tem que ter algo fixo aqui, e o prédio, o apartamento, ele traz essa comodidade da pessoa ter algo ali fixo, mas que ele possa usar de uma forma, ele vai cadenciando isso daí. A gente entende até hoje que o vertical ele ainda é visto muito como um produto de investimento, como um acessório a uma casa. Mas à medida que as pessoas vão morando, vão começando a converter isso daí. E a gente já começou a perceber, pela idade do pessoal de Sinop, que é uma cidade nova, que as pessoas vão deixando, às vezes, os filhos indo para fora, fazer alguma faculdade, e às vezes ficam só 2 pessoas dentro de casa, e às vezes a casa se torna muito grande e a tendência de ir mais para o vertical. Mas não é somente isso, acho que é um conjunto de fatores, e um dos principais foi o que o Lucas falou, que é a questão de uma cidade muito extensa, plana. Hoje a gente, igual você falou, a viagem de Sorriso para cá, às vezes você atravessar Sinop é quase o mesmo tempo que você leva para ir, porque pelo trânsito, pelo tamanho da cidade. Então eu acredito que é nessa vertente aí. Vocês que vivem muito com vertical, têm uma carreira longa nisso, quais são as vantagens de morar no vertical? Eu vejo hoje o vertical com N vantagens. A gente faz muita comparação aqui em Sinop com relação a condomínio fechado. O condomínio fechado, ele te traz segurança, assim como um vertical te traz. Ele traz... Só que os condomínios fechados você já não consegue colocar muito mais no centro da cidade, tá? Eles já são mais afastados. Mas o vertical hoje, o que ele traz mais, assim, é a questão de um convívio em condomínio ali, com pessoas, você tem uma convivência social melhor. Você tem áreas de lazer que são... que às vezes você não quer ter uma piscina você na sua casa, com o trabalho de ter que limpar, você pagar um jardineiro, você pagar um piscineiro, você tem uma comodidade de ter isso daí já partilhado dentro de um condomínio e você não tem o mínimo de trabalho. Você viaja, você fechou o seu apartamento, tchau e bênção, você saiu e volta quando você bem entender. Então, assim, e outra, os verticais você vai trabalhar mais centralizado. Então, você tem a questão de conveniência. Hoje é uma tendência grande também de você ter comércio embaixo dos verticais. E isso traz para a gente uma certa comodidade e é o que a gente pode oferecer mais para o cliente nosso. O Lucas acho que também pode complementar pela experiência dele aí. A minha palavra como morador de apartamento, aí, né, desde que casei já estou no meu 4º apartamento aí já em vista. Eu pensei que ele ia falar que já está no 4º casamento. Não. Desde que eu casei já estou no meu 4º, aí ele corrigiu. Não. Então, assim, a comodidade para mim é o fator determinante, sabe? Porque a gente tem hoje uma vida muito corrida, tá em Sorriso, tá em Lucas, tá em Viagem, tá em Sinop. E a tranquilidade de sair de casa, fechar a porta e voltar a abrir a porta de casa do mesmo jeito, para mim é o que mais vale. Então a gente tem uma vida muito corrida. E essa associação, além de ser para mim questão financeira muito importante, porque em vez de eu ter uma piscina, em vez de eu ter uma brinquedoteca, ter um espaço de festas, eu divido isso com 50, 70, 100 pessoas e cada um paga na proporção e usa o que lhe convém. Então eu acho muito interessante por isso, esses 2 pontos para mim são que me levam a ser morador e além de todas as comodidades, facilidades que você ter uma casa hoje como segunda moradia é muito difícil. A gente sabe que custa muito. Um apartamento vertical, ele te facilita desde o aluguel. Quando você aluga um apartamento, o serviço é pintar internamente. A parte externa não tem como depredar porque não é de uma pessoa só. Então são vários fatores, mas para mim a comodidade, além da segurança, mas como a gente também tem outras formas de ter segurança, eu vejo como comodidade é a melhor palavra. Acho que até houve muito preconceito, assim, antigamente tinha muito preconceito. Eu vou morar num lugar onde o vizinho de cima está fazendo barulho, eu estou no vizinho do lado fazendo barulho, eu vou partilhar algumas elevador. Mas hoje existem N tendências e N coisas que você traz para dentro de um edifício que você consegue
minimizar isso daí também. Até uma das vantagens grandes hoje é que hoje você faz trabalhos de melhoramento acústico, melhoramento térmico, e que te traz um benefício de estar praticamente dentro de uma casa. E esse é um grande desafio aqui em Sinop, que é o quê? É você fazer a pessoa se sentir em casa dentro de um apartamento. E nesses pontos a gente consegue trazer certas vantagens que hoje já estão acontecendo. E um outro ponto, até que nem você citou essa questão, é a profissionalização desse mercado, certo? Então, assim, o preconceito existia, pois antigamente era predinho, era feito uma coisa ou outra, para atender uma demanda, e não se tinha um padrão de qualidade construtivo, normas. Então, hoje, quando você vai colocar um projeto na rua, você tem lá o do térmico, o acústico, você tem todas as normativas que você tem que seguir para aquela moradia. Então, ela não deixa a desejar. Então, conforme o mercado vai crescendo, vai se profissionalizando, ele vai melhorando, e por isso que eu vejo que a adesão ela vem crescendo. Porque, opa, peraí, não tem nada a ver com um prédio de 10 anos atrás, que minha tia alugava, que tinha todos esses problemas. Não, o meu primo hoje mora num apartamento novo e é totalmente diferente. Então eu acho que a profissionalização do mercado vem fazendo com que cresça dessa forma, porque vem atendendo aqueles gargalos que antigamente ninguém tinha cultura, não tinha conhecimento, então não fazia diferença. Então eu acho que esse é um dos motivos aí. E é importante sempre que saia um projeto que as pessoas também se atentem a esses detalhes, sabe? Quem está cuidando todo o processo, está agindo de forma profissional, porque fica ruim, assim como qualquer segmento, aquele que entra simplesmente para fazer bagunçar gera descrédito, né? Então... polui o mercado. Isso, como vocês usaram muito termo, que isso é cultural, e concordo. E o público de Sinop está mudando. Basta ver o número de voos que tem na cidade, cada vez crescendo mais, gente vindo de fora. E aí a pergunta é se o público que está vindo de fora busca mais apartamento. Vou dar o meu ponto de vista, e claro que eu sou uma pessoa, a minha vida não é o que reflete a maioria, mas quando o Leandro falou assim, olha, o pessoal dentro do apartamento se sente como em casa, pode parecer que casa é melhor, né? Então já é tão bom o apartamento que você se sente igual a casa. Eu, que sempre vivi em cidades muito grandes em apartamento, eu enxergo o contrário. Para mim, você falar casa, para mim, não é tão bom quanto apartamento. Né? Pra mim, na minha cabeça. Em São Paulo, capital, quando alguém fala que mora em casa, você fala, nossa, você mora em casa? Mas é engraçado. Como sendo, só pra terminar a raciocínio, como parece sendo criminoso. pior. Porque a minha lógica, pra mim, você falou dessa vantagem, é só fechar a porta e ir embora. Pra mim é tão óbvio isso. Primeiro eu tranco a porta, vou embora e pronto. Outro ponto que pra mim é relevante, eu queria entender se o público vem de fora não cobra isso. A segurança. Claro que Sinop é diferente de uma grande metrópole quanto a segurança. Outro ponto. Tenho uma filha e uma esposa, que eu prefiro que ela durmam sem mim em casa, num apartamento, que tem uma portaria e tem 30 moradores, que se alguma coisa acontecer errado, tem 30 andares ali, do que num loteamento em que eu não sei a pessoa do lado. Mais do que isso, eu posso dar inúmeros motivos. Outro ponto. Eu não quero me preocupar com cuidado de casa. Eu já tenho muita coisa a fazer para saber se tem goteira ou não. Cuidar só do meu apartamento, se a parede tá bonita já, me dá trabalho. Então eu prefiro que o porteiro cuide do resto. O cuidado... Quando eu pego todo o resto, meu ponto é diferente, Leandro. Às vezes eu me pergunto, por que alguém mora em casa? Porque você tem que cuidar de uma casa. No apartamento é tão mais fácil. E aí eu falo assim, se fosse assim, João, eu adoraria morar em Sinop, já estudei até isso. Se viesse pra cá, não tenho dúvida que é em apartamento. Mas eu nem cogito. E claro, não é que apartamento é melhor ou pior, é que na minha cultura é apartamento. Na de pessoal de Sinop é a casa. Só que tá vindo gente de fora. Essa gente de fora já não tá buscando, não tem mais gente vindo com a cabeça que eu tenho do que a de quem tá aqui. Eu concordo com isso aí. A gente teve 2 estudos recentes, né? Nos últimos 2 anos a gente fez lá. E no primeiro, a busca do apartamento como imóvel preferencial girava em torno de 16%. E na última pesquisa que a gente fez ano passado, esse número saltou para 35%. Ou seja, qual o tempo de diferença? Um ano? Um ano, não chega a 1 ano e meio. Então você teve um crescimento... Mas isso é o público de Sinop, em geral? Não, isso em Lucas do Rio Verde, certo? Do Rio Verde. Um estudo que a gente fez lá. Então você foi um crescimento exponencial. E apenas 12% da população reside em apartamento. É o que a gente fala. Aí tem uma lacuna interessante. Se tem 35 falando que quer morar e só 12 que moram efetivamente, tá faltando imóvel. Tem público. Então eu vejo que vem crescendo muito. Até a nível país também vem crescendo e ajudando muito, sabe?
A internet eu acho que ajudou também o crescimento nosso aqui da verticalização. Porque as pessoas vão para Balneário Camboriú de uma forma absurda, viajam muito e vê grandes prédios, lançamentos de prédios, começa a se interessar, às vezes acaba tropeçando num vertical sem saber, se informa, e quando vem para cá e começa a ver projetos aderentes, vai crescendo. E o público de fora, ele já vem automático. Deixa eu ver o que tem de imóvel aqui, certo? Vertical. Se a gente continuar nesse crescimento, a gente começa a atender esse público aí de uma forma mais fácil. Aqui em Sinop também houve esse aumento exponencial. Só que aqui em Sinop, a Lucas e Sorrisos, a gente pega, ele ainda é mais verticalizado proporcionalmente do que Sinop. E Sinop cresceu de 9% para 13% em um ano e pouco. A gente também tem acesso lá às pesquisas e a gente vê esse crescimento ainda grande aqui. Só que a população de fora faz isso aumentar também. Igual você falou, os voos hoje, eu estava vendo hoje notícia lá, 60% de novo de aumento em número de passageiros e de voos aqui na cidade. De voos não, né? De passageiros mesmo. Mas essa questão de vir de fora e começar a trazer essa cultura aqui, eu estava conversando com um empreendedor lá de Camboriú esses dias. Ele falando que lá a gente tem total dificuldade, o contrário de vocês. A gente quer fazer condomínio fechado, um pouco mais longe da orla, eu não consigo levar o pessoal do vertical para casa, porque ele já tem essa ideia sua. Aqui o pessoal olha o apartamento ainda mais como um acessório, algo a investir, ainda do que a moradia. E esse aculturamento que a gente tanto trabalha e tenta trazer esse aprimoramento nos nossos projetos para fazer o cara se sentir bem como o sinopense se sente em casa. Mas aí deixa eu tirar uma dúvida, e aí é total para você, Leandro, porque é uma curiosidade real. Porque você está ali no grupo Sinop com a Gran, Isso. que cuida de vertical. E lá tem a Bravante, que faz horizontal. Como funciona lá no grupo? Vocês se dão porrada de vez em quando? Vocês se xingam? Um fala mal do outro pelas costas? Um xinga o produto do outro? Tem espaço para os dois? Tem público para o vertical? Como funciona na prática? Porque assim, Lucas, você é mais focado no vertical, correto? Mas você que está ali dentro da própria casa, do próprio escritório, debaixo do mesmo presidente, do mesmo conselho, como é que você faz pra vender o vertical sem deixar o pessoal do horizontal triste? É pra falar a verdade? Fala a verdade. Pergunta capciosa. Pergunta capciosa. Não, na verdade, eu dependo muito da Bravante, na verdade, porque os terrenos em todo o bairro que é lançado, em todo empreendimento novo que é lançado, a não ser os usos fechados, né, sempre são deixados áreas estratégicas para o vertical. Então, assim, não vai. Acho que o público, a gente vai ter público para os dois sempre. Não vai mudar isso em pouco tempo. A crescente do vertical, ela vai sempre existir. A terrenos para fazer horizontal vão diminuindo ao longo do tempo, porque, assim, não adianta, a cidade não vai conseguir atingir um nível muito grande agora de horizontal, sendo que as terras já vão diminuindo para fazer isso. Mas como a Bravante, eu falo que eu sou muito parceiro da Bravante. E a Bravante também é muito parceira. A Bravante, para quem não conhece, é loteadora do grupo, urbanizadora. Então é a empresa que faz o horizontal, correto? A gente brinca, somos concorrentes? Eu acho que não. Eu não trato a Bravante de forma alguma como concorrente. E, na verdade, eu a trato muito como agregador de valor para a Gran. A Gran é uma empresa bem mais nova dentro do grupo. E tê-los como a força, quando você fala em Sinop, a Bravante vai fazer o empreendimento, todo mundo sabe que vai entregar, porque é do grupo Sinop. E isso traz como um agregador também de valor para a gente, para a entrega dos nossos empreendimentos. E foi muito bem feito o trabalho dela ao longo dos anos, nas áreas deixadas para essa futura, que hoje é a atual verticalização da cidade. E a gente trabalha muito em parceria, na verdade. E para você, Lucas, você que estava dizendo que está sempre viajando aqui pela região, Sinop a gente está acompanhando a verticalização. Como que está isso lá em Lucas do Rio Verde, Sorrisos? Consegue dizer como está no entorno a tendência de verticalização? Olha, a gente tem um empreendimento em Sorriso, né, que é o Maia. A Romancini também tem alguns empreendimentos em Lucas. Mas eu vejo como total tendência, sabe? Sorriso eu acho que do Médio Norte é a cidade mais verticalizada.
A gente tem muitos projetos em andamentos lá, até mais que Sinop. O pessoal já comprou a ideia faz tempo, muito em virtude dessa questão da dificuldade dos loteamentos, certo? Então, como vai ficando difícil lotear, o cara não quer sair do círculo dele, a verticalização vem acontecendo. E por ter já alguns players lá que há muito tempo já iniciaram esse processo de verticalização. Então, em Sorriso tem várias empresas, 3 a 4 empresas, já que há mais de 10 anos já verticalizam. Então, isso já ajuda bastante. E a gente vem acompanhando os indicadores, só tende a crescer. A busca está muito alta. Desde apartamentos de 2 quartos, apartamentos de 4 suítes, sabe? Cada vez mais o público quer inovar, quer fazer diferente. Então, aquele cara que morava numa casa de 400, 500 metros quadrados, ele tá afim de ir para um apartamento de 250, 300, que ele tá vendo vantagem também. Então, tem crescido bastante, sabe? Fico bem contente com o futuro da verticalização aí nessas cidades. Mutum a gente acompanha um pouco mais de longe ali. Fizemos alguns estudos já também no município de Mutum e tem crescido absurdamente, sabe? Mutum em proporção, que o Orlando falou, é uma das que mais cresce a verticalização. Acho bem interessante. Que consolida todo esse trabalho, né? Acho que é um caminho sem volta, a verticalização no Médio Norte. E diz uma coisa aí pro investidor, porque a gente sabe que loteamento pro investidor é sensacional. Ele compra ali, daqui a alguns anos já tá valendo muito mais o horizontal para ele vender. O vertical também tem essa... pro investidor é bacana? Sim. E não só na compra e venda do produto. No aluguel, hoje você ter porque a gente está falando aqui de vertical, trazendo muito o residencial. Mas a gente tem outras tendências de vertical, tanto na parte comercial quanto na parte de estúdios, onde o cara pode ter um investimento muito grande e retorno em cima de um Airbnb, de uma house, de você ter retorno em aluguel simples. É bastante interessante a questão do retorno que tem. E hoje a venda também, a simples venda, a compra para futura venda, ela é uma garantia também de retorno muito satisfatório. A gente sabe que terreno também tem, mas assim, hoje pelo vazio urbano que tem em Sinop, isso acaba que a concorrência dentro de terreno, ela já começa a não te dar essa margem toda que existia. Hoje o vertical já traz isso daí com mais exclusividade, porque como a gente ainda não tem muito, a ideia é que isso venha acontecer com mais facilidade. E ele também tem o plus que a gente fala, né? Porque além do retorno do capital à valorização, você ainda consegue ter um retorno financeiro durante o período, né? Você consegue alugar esse imóvel, você consegue usufruir. Então, ou você está deixando de gastar, certo? Porque você está residindo no imóvel, ou você está rentabilizando com ele, né? Então, ele também tem esse ganho, que você não deixa de ganhar a valorização e, ao mesmo tempo, consegue usufruir do imóvel e não te gera despesas adicionais, né? A gente sabe que o terreno você tem manutenção, você tem o IPTU, você tem aquele período que ele fica parado. Lógico que tem a rentabilidade também, mas são duas modalidades de investimentos totalmente satisfatórias, sabe? A gente vê muito hoje a compra na planta, o investimento, porque o cara dá uma entrada, parcela, ele vai pagando aos poucos e o imóvel vai valorizando como um todo. Então, quando consolida, fecha a região, o crescimento da cidade é muito grande, né? Então, a demanda ela só cresce. Então, eu acho que como investimento, eu acho fantástico. E a moradia, ela não deixa de ser um investimento, porque você está morando, seu imóvel também está valorizando. Sinop, qual a tendência para verticalização? São prédios de apartamentos maiores, menores, vai mais para o comercial? Existe uma tendência? Eu acredito que a gente hoje está trabalhando com mais residencial, mas o comercial também vem com uma pegada muito forte. Mas o residencial, a gente hoje entende que as plantas maiores é aquela definição que a gente sempre discute lá dentro do grupo. O luxo ainda para a pessoa de Sinop, para o pessoal que mora aqui, às vezes ainda é uma planta maior. Então, às vezes, quando você traz isso, você consegue fazê-lo sentir melhor dentro de um apartamento com uma planta maior. Mas a gente já começa a observar tendências também, igual estúdios que estão chegando na cidade, de você enxergar já de outra forma. Então, você consegue trazer, porque o povo, muitos trazem como
plantas pequenas como apartamentos de baixo padrão, e não é. Na verdade, hoje você vai para São Paulo, grandes centros, você vê plantas de muito alto padrão ou luxo, de 65 a 80 metros quadrados. Então, eu acho que isso é com o tempo, mas hoje Sinop trabalha ainda com plantas ainda um pouco maiores. Acho que essa vai ser um pouco a tendência agora da gente trabalhar aqui. É que depende muito do perfil do público, né? É. Vou dar um exemplo meu. Logo que eu me casei, meu apartamento era muito menor do que é o de hoje. 60 e pouco, 70 metros quadrados, que eu considero pequeno, talvez. Mas que pra mim era maravilhoso, porque a gente só dormia ali, eu e minha esposa. Até a lavanderia, era outra cidade, ficava no térreo, então a gente ia pra dormir. Então, agora, com filha, não sei se tem filho ou não, Sim. com filho tem que ser apartamento maior. Vocês sabem quanto que ocupa espaço um carrinho de bebê? Vocês sabiam para dar banho numa... Aí eu tive que mudar para um maior. Mas para quem tá começando a vida, como eu tava começando, nossa, o pequeno não era só uma questão financeira. É porque era muito prático para limpar, para cuidar, para deixar... Aí com o tempo eu precisei de um maior. Ou seja, o tamanho do apartamento talvez não tenha a ver só com a renda. Tem a ver também com o que a pessoa quer, uma fase da vida dela, não? Pra mim é sempre o momento, sabe? Pra mim é o momento da vida. Um momento você busca comodidade, outro você busca segurança, outro você quer localização por causa do trabalho, que nem, por exemplo, a gente usa muito, né? Em Cuiabá. Cuiabá você tem que trabalhar perto onde você mora. Senão você não consegue viver, basicamente. E aos poucos, vai chegando aqui, sabe? Ah, mas você não gasta 1 hora, pô, mas meia hora para nós para sair de casa e ir pro trabalho já é algo estressante. Eu nasci aqui, então eu fui acostumado com 5 minutos, tá em qualquer lugar. A partir de uma semana, 15, 20, 30, fala, cara do céu, meu, eu preciso achar um lugar mais prático para me morar. Então, para mim, o momento da pessoa tem tudo a ver com as plantas, o tipo de imóvel, e que eu vejo assim, a gente tem, nas 4 cidades, tem o mesmo padrão. 1/3 da população tem de 0 a 18 anos. Então vai mudando-se muito esse conceito, sabe? Então vem momentos diferentes, o cara quer sair de casa, quer morar sozinho. Dificilmente o cara vai sair de casa e vai morar num apartamento de 180 metros, que ele não consegue nem manter organizado. Então eu acho que tem espaço, mas também concordo que o comercial ele ainda tem um tempo um pouco maior de maturação, para as empresas começarem a entender essa força da associação, ter um centro executivo, que é onde eu posso ter advocacia, contabilidade, todos os serviços ali de forma prática, que é onde os escritórios comecem a ver que os seus clientes vão ganhar e vão começar a procurá-los por oferecer essa praticidade. Vocês acreditam até que no futuro vai ser mais fácil vender verticais comerciais do que residenciais ou não necessariamente? Eu acho que não. Eu acho que a tendência é essa maturação acontecer e a gente ter público para os dois. Eu acho que de uma forma, não sei se igualitária, mas eu acredito que o residencial ainda sai bem à frente no... Eu também acho, porque todo mundo tem o desejo de ter um imóvel, ter a casa própria, né? Já o escritório, as coisas, vai muito da questão de cada um, mas o imóvel é o sonho de grande parte dos brasileiros, né? Então eu acho que o residencial ele sempre vai estar à frente, pois ele atende um sonho, um desejo, uma ambição. E o comercial ele é uma necessidade, é um momento. Eu não vejo o mesmo apelo. E quanto a preços, valores? Um vertical é mais caro, mais barato? É o preço médio de uma casa em loteamento? Considerando no loteamento, você vai comprar o lote e você vai construir, né? É mais caro, mais barato? É a mesma coisa? Varia muito, não tem regra? Para quem nunca nem cogitou um vertical e tá ouvindo aqui pela primeira vez, é o quê? É mais caro, mais barato, médio? Olha, eu sempre tenho a conta que é mais barato. Porque se eu vou comprar uma casa de 80 metros quadrados, com 2 vagas de garagem, eu não vou ter piscina, eu não vou ter salão de festa, eu não vou ter quadra poliesportiva. Então é que as pessoas se apegam muito ao metro quadrado interno do apartamento com o metro da casa, que é onde o cara coloca a edícula, a garagem. Fala, não, mas eu faço uma casa com muito menos que você está me vendendo. Mas quando você coloca toda a comodidade e o que o condomínio oferece, é indiscutivelmente mais barato. E sem contar, que é o que eu mais falo, né? A incorporação, ela é você entregar o trabalho para um profissional.
todo mundo já foi enganado por pedreiro, não conseguiu entregar a obra no prazo, estourou o orçamento. E quando você, por exemplo, você compra um imóvel da Agran, a Agran te passou o preço, a condição de reajuste já está definida em contrato e o prazo. Então você consegue se organizar e se planejar. Então, se colocar tudo isso na balança, para mim, é indiscutivelmente mais barato. E já que ele falou dos imóveis da Gran, o Leandro, quais são os imóveis da Gran hoje? A Gran, ela tem pronto hoje o Ingá Prime, que é um prédio de alto padrão na cidade. Nós iniciamos agora a obra do Duotori, que é um residencial, são 144 unidades, variando de 97 a 116 metros quadrados. É um prédio também muito inovador aí na cidade, e a gente trabalhou com muito carinho aí para atender um público aí do médio alto padrão. E nós temos na Esteira também o Gran Hall, que é um misto, né? Que ele tem uma torre comercial e uma torre de estúdios, e toda a parte comercial embaixo também, né? Um restaurante, rooftop, alguns diferenciais dentro do empreendimento. E na Esteira estão vindo os outros. A gente tem um pipeline extenso aí de empreendimentos para lançar. Mas agora assim, a Esteira no início, ela roda um pouco mais lenta, até você entender melhor o mercado. Mas a ideia é que a gente consiga aí trazer mais produtos ao longo do tempo. E você, como você enxerga os próximos anos do Vertical aqui em Sinop? Sinop, ao meu ver, tem tudo para ser a grande referência, né? Tá, todo mundo espera isso, tudo que vem de atualização, porque Sinop é a capital nossa, certo? Então, quando você pega de Mutum para cá, até algumas cidades do Pará, a gente sabe que Sinop virou a capital. Então, tem tudo a crescer, porque o público também espera. Eu acho que, conforme as coisas vão acontecendo, vai aumentar exponencialmente. Eu acho que do que a gente tem hoje, nos próximos 5 anos, mais que triplica a verticalização em Sinop, por essa demanda estar, vamos dizer, reprimida. Então eu espero que exploda, espero que aconteça tudo isso, porque todo o entorno ganha. Quando a gente tem uma cidade de referência, puxando à frente e dando certo, como sempre deu certo Sinop, assim como foi o shopping, né, que não deixa de ser um empreendimento que a cidade também trouxe, eu acho que todo mundo que está envolvido nesse meio acaba ganhando. E Leandro, a cidade está preparada para isso? Em que sentido eu pergunto? Você acabou de falar que está saindo aí mais um empreendimento, o Doutori, tem outros na Esteira. E quando você lança o Doutori, quantos apartamentos são? 144. 144. Se a gente fizer uma conta boba, eu não sei matemática bem. 3 pessoas por apartamento vai para 300 e alguma coisa. O entorno está preparado para suprir isso? Você acha que a cidade ainda tem que se desenvolver? Porque uma coisa é um loteamento, né? Que tem um espaço físico. Quando você pega 2, 3 prédios, um do lado do outro, não é a realidade agora, mas daqui a talvez 10 anos seja, precisa de mais padaria, mais farmácia, mais tudo ali no entorno. A cidade já está preparada? Em algum sentido, sim, concordo que ela já está preparada. Ali, até no entorno do Duotori, a gente tem algumas conveniências ali próximo, mas até o próprio empreendimento a gente tem essa preocupação de trazer a conveniência nele mesmo. Então, assim, de você trazer uma parte comercial, de você trazer sempre ele próximo de uma área de caminhada, de que te traga um pouco de lazer também fora do próprio empreendimento ali. E áreas onde você vai ter um supermercado, hipermercado próximo. Então, assim, hoje a gente é bem abastecido, sim. Agora, na parte de infraestrutura, a gente ainda tem alguma defasagem. A cidade está começando a crescer, a ter mais vertical, e existe uma certa dificuldade, às vezes, nessa parte de infraestrutura da própria cidade. Parte de esgoto, parte de energia, água. Às vezes você tem algumas coisas que ainda tem que desenvolver mais para aceitar mais o vertical. Às vezes preocupa-se muito em subir, vamos subir aí prédio de 50 andares. Mas enquanto você não melhorar essa situação, às vezes isso dificulta a implantação de empreendimentos desse porte. Então, mas eu falo que hoje a cidade tem bastante, a gente acompanha muito isso dentro de prefeitura e vê em questão de quantos alvarás, quantas viabilidades estão ali dentro da prefeitura, a gente vê que vem um momento aí realmente focado agora na verticalização para a cidade.
E a cidade, vai, assim, aos poucos vai ter que vir se adaptar também a isso daí. É importante até esse ponto que você coloca, né? Porque o poder público começou a ver a verticalização de uma forma boa e produtiva há pouco tempo. A gente consegue perceber em quase todos os municípios o discurso da prefeitura, do poder público é em prol da verticalização. Só que faz 2 ou 3 anos que as políticas públicas favorecem a verticalização. Então tem que se ter um cuidado maior, não só a iniciativa privada tá privando, olhando, investindo, planejando. Isso tem que ser em conjunto também com o poder público, para que possa realmente acontecer, que dê uma pressão na concessionária, que você não precisa fazer megas invenções para conseguir colocar um prédio ali, desde a questão do transporte público. Então eu acho que é importante ter essa conexão, sabe? Se o poder público atender como vem falando, essa importância da verticalização, aliado o desejo da iniciativa privada, eu acho que cada dia mais a gente vai estar mais preparado e sofrer menos. Então eu acho que isso também é um dos motivos de estar crescendo mais a verticalização. Caso isso não aconteça, né, acaba Dificulta, travando um né? pouco a questão do desenvolvimento. Porque fica mais caro, né? Então, quando você tem que resolver algumas coisas públicas para ter o empreendimento, alguém tem que pagar por isso, certo? Então é interessante que seja privado arque com privado e o público arque com o público. Leandro, o Grupo Sinop já tem anos de estrada no horizontal. Conhece tudo sobre isso. E agora está entrando de cabeça também no vertical. Aliás, já entrou, já tem produtos entregues e assim por diante. O que fez o Grupo Sinop olhar com carinho para a verticalização? Você sabe explicar? Eu posso falar assim, que há muito... o entrar de cabeça, ela já é um planejamento lá de trás, não é uma coisa que veio agora. É muito já daquilo que eu já tinha falado anteriormente, de ter deixado terrenos estratégicos para isso. Entender o momento é em cima de pesquisas. A gente sempre trabalha muito em cima disso, sempre pautado com pesquisas, de entender o que o público quer. E o público e o que a cidade precisa também. E quando a gente vê que a cidade hoje, a gente tem bairros que estão muito distantes, ainda com infraestrutura muito precária, inclusive de asfalto, e a gente vê que é uma dificuldade, às vezes, um caminhão de uma prefeitura ir recolher lixo num bairro onde tem poucas casas ali. Hoje a cidade tem 51% praticamente dos terrenos aí vazios na cidade, então a gente entende que a cidade necessita dessa centralização, desse adensamento no centro, mais centralizado, para poder... então, a empresa acabou deixando esses terrenos e favoreceu muito essa fase agora. E a gente está muito focado nisso, para poder trazer essa parte de verticalização. Lucas, você que está viajando sempre, acompanhando aqui Sinop, a região. Cidade de Sinop, está no momento certo da verticalização? Ela está adiantada ou ela está atrasada? O que você sente? Esse adiantado, atrasado é um pouco difícil, né? Eu entendo que esteja no momento, mas é porque assim, a verticalização ela demora, sabe? Então, até hoje estava escutando um podcast que do primeiro real investido ao último real retirado numa incorporação vertical, o prazo são 10 anos, que são de 2 anos para construção, desenvolvimento do projeto, 3 anos para a execução desse projeto e mais 5 anos de garantia, que é quando você finaliza. Então ele tem uma janela de produção extensa. Então eu não consigo produzir amanhã o que é 100% de demanda hoje. Então eu preciso de um tempo, tem essa preparação. Então eu acho que está no momento. Ela não está atrasada e nem tão pouco adiantada. Mas se não cuidar, ela pode se atrasar muito fácil por causa desse espaço que é necessário para que a incorporação aconteça. Leandro, Lucas, vamos falar de futuro, que é a pergunta final de todos os episódios. Como vocês enxergam a Sinop de daqui a 5 anos? Mais focado nesse tema da verticalização. Como será? Vamos mudar também um pouco, eu vou ter que adaptar a pergunta, porque 5 anos talvez seja muito pouco quando a gente fala de verticalização. Vamos pular para 10 anos? Como vocês imaginam o Sinop de 2033 com a verticalização?
Eu espero que o número de 13% de tendência à verticalização já tenha passado aí para mais de 35%, 40% aí da população querendo estar no vertical. Mas mais que isso, é de trazer cada vez mais a cara do sinopense para o vertical. E adaptar sempre o vertical para o que a população necessita. E não é trazendo só para alto, baixo, padrão, não. São para todos os padrões. Eu acho que é uma tendência, eu acho que o futuro a gente vai estar muito focado nisso daí, e a gente tem condições de trazer para todos os gostos, padrões, e a verticalização para as pessoas no futuro. Eu acho que 10 anos é um prazo ainda também, você falou que é um prazo grande, mas ainda é um prazo que a gente, não, se você for colocar num pipeline aí de produto, pelo ritmo que é a verticalização de Sinop, ainda é curto. A gente tem que pensar até em mais tempo, às vezes, ali. Mas eu sou muito otimista. Eu trabalho muito no otimismo do vertical aqui para Sinop. A minha esperança para Sinop aqui de futuro é que seja a cidade com maior índice de verticalização da região, que a gente... Pra gente que é do ramo, é muito bom quando você vai viajar e você vai chegando na cidade e vai se perdendo na contagem das gruas, né? Prédio subindo. Então, eu ficaria muito feliz e satisfeito quando Sinop atingir, que a gente não consiga identificar, passando na BR, quantos projetos estão em andamento na cidade, como está a verticalização, que aí o desenvolvimento efetivamente aconteceu. Então, eu espero para daqui 10 anos uma Sinop que seja a cidade mais verticalizada, que a gente possa ter como referência e nos ajude aí no desenvolvimento de todo o Médio Norte. Lucas, Leandro, obrigado demais por vocês dois estarem aqui. Me diverti nesse papo, me aprendi muito. É um assunto mais atual, né, a verticalização. Ele entrou na nossa pauta até meio sem querer, porque a gente foi gravando vários podcasts e todo mundo citava isso num podcast ou outro, que a gente está falando de Sinop, é uma tendência. Então, muito legal ouvir sobre o assunto sobre o assunto de quem entende. Obrigado, Lucas. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço pela oportunidade e precisando, estamos aí. Agradecer aí, João, pela gravação, agradecer o Leandro aí em nome do Grupo Sinop pela oportunidade de estar participando e que a gente possa estar promovendo mais debates como esse para estar fomentando esse segmento aí e que a gente possa construir muito aí na região. Perfeito. E para você que nos assiste, para você que nos escuta, muito obrigado. A gente fica por aqui. Em breve, mais episódios do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. Valeu!